esse versículo para cada uma de vocês. Provérbios 31, 25. Pode colocar aí na versão NVI, por favor. Provérbios 31, 25 diz assim: reverte-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Essas somos nós, amém? Que a força do Senhor, que a graça do Senhor possa alcançar vocês cada dia. E nós queremos parabenizar você que tem o dom de transformar dias comuns em extraordinários. Deus é com você e, por certo, continuará lhe dando graça para avançar na jornada. Esse é o meu texto para cada uma de vocês, mulheres, nesse dia. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. O Carlos não está presente nesse culto, nem vai estar presente no culto da noite, veio no culto pela manhã, juntamente comigo. Hoje nós estamos aí à frente de duas igrejas de forma direta, que é a Emanuel. E hoje ele vai estar ministrando lá na Cidade Nova, na Nova Aliança Emanuel, na parte da noite. Precisou ir mais cedo para organizar algumas coisas lá. E eu estou aqui, e depois eu vou estar lá e ele vai estar aqui. E esses dias eu até postei um vídeo no meu stories, escovando 2 dentinhos da Radassa. Aí eu disse assim, a pediatra me pediu para escovar 2 dentinhos dela, que começou já que já nasceram. Aí eu disse, doutora, meu serviço está pouquinho? Escovando 2 dentinhos. Aí ela se acabou de rir. Aí eu fiz um vídeo, eu disse, meu serviço está pouco. E agora cuidando de 2 igrejas, eu digo, eita, mas é forte. Ainda tem 2 dentinhos para escovar. Mas é uma honra e um privilégio, glória a Deus por isso. Quando eu vou com a escovinha dela, ela abre a boquinha e fica assim. Já ia esperando para escovar 2 dentinhos. É forte, é muito forte. Queridos, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. Durante todo esse mês de março, a Aliança Jovem está com uma série que é voltada aí para o livro de Salmos. Eu estou também nessa leitura, lendo 5 salmos por dia. E o livro de Salmos é um livro com 150 salmos. E lendo 5 por dia, uma média, nós vamos conseguir estar encerrando a leitura durante todo o mês. Então, se você também quiser entrar, não só Aliança Jovem, fique à vontade. Esse livro é um livro maravilhoso, é um dos livros mais lidos, é o livro de Salmo. E essa ministração, ela já veio desses dias de meditação nessa palavra e no livro de Salmos, amém? O livro de Salmo, ele fala sobre emoção, fala sobre coração e também sobre devoção e sobre adoração. E hoje eu quero falar sobre os Salmos de capítulo 1. E eu quero entregar um título para vocês daquilo que eu vou ministrar nessa tarde, início de noite. Salmos 1, o caminho da felicidade. Então nós vamos aprender juntos como trilhar esse caminho através dos ensinamentos do salmista Davi, que muito nos ensina através desse salmo. Então nós vamos ler juntos, Salmos capítulo 1, nós vamos ler ele todo, do 1 ao 6, onde diz assim, você pode estar acompanhando pelo telão, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você que está com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta nesse capítulo, porque nós vamos decorrer durante todo esse capítulo e trazer alguns ensinamentos que o Senhor foi ministrando ao meu coração. O caminho que nós e nossos antepassados estamos percorrendo ao longo da história humana, desde a queda de Adão, sempre foi e sempre será uma busca por prazer e satisfação. O nosso fim será glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre, e desfrutar desse prazer dele para todo sempre, não somente aqui, mas também na eternidade. E eu quero perguntar para você, será se é possível encontrar o verdadeiro prazer e a verdadeira satisfação em um mundo cheio de tristezas e decepções? Porque nós convivemos nesse mundo, nós não fazemos mais parte dele, mas nós estamos inseridos nele, e esse mundo é cheio de tristezas e decepções. Será se é possível nós sermos felizes de verdade, ou isso é somente uma ilusão? Fica a pergunta e nós vamos estar respondendo ela durante toda essa ministração. E esse Salmos capítulo 1 vai mostrar esse contraste entre o justo e o ímpio. Na minha Bíblia, o título do Salmos 1 está os justos e os ímpios. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está nesse formato. Vai mostrar o quê? 2 caminhos. Vai mostrar 2 destinos. Existem 2 caminhos, 2 destinos, esse contraste entre o justo e o ímpio. Esse salmo é uma porta de entrada para quem deseja encontrar esse caminho de prazer e satisfação. Esse é esse caminho para quem deseja encontrar a verdadeira felicidade. E o salmista Davi, ele vai iniciar trazendo várias diretrizes para que eu e você possamos de fato encontrar esse caminho. O Senhor, ele nos chamou para glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Ele nos chamou para amá-lo de todo o nosso coração, para conhecê-lo dia por dia, para nós termos a alegria de desfrutar dele com prazer. Mas infelizmente, muitas pessoas estão procurando a felicidade em alguns atalhos dessa vida. E estão sendo muito infelizes porque não estão encontrando.
existe um caminho para a felicidade. E o Salmos primeiro, ele vai nos dizer como é esse caminho. Quando nós procuramos atalho, nós vamos encontrar a infelicidade. E não é a infelicidade que o Senhor quer para nós, mas Ele quer uma total felicidade, uma felicidade plena. E esse Salmo, capítulo 1, ele é um mapa, na minha e na sua mão. É como se nós estivéssemos como viajantes. É uma bússola, onde Ele vai nos direcionar, onde eu e você vamos procurar viver o verdadeiro prazer e a verdadeira satisfação no Senhor. Quem está comigo, pegando esse mapa, nessa jornada de uma viagem rumo ao céu, dá um glória a Deus aí. Pois esse mapa o Senhor entrega na sua mão hoje. A felicidade em Deus não é um lugar onde a gente chega, mas é um caminho por onde a gente anda. E esse caminho, ele está disponível para mim e para você. E eu quero dividir esse Salmo capítulo 1 em 4 partes, para que eu e você venhamos compreender ele de uma forma mais clara, de uma forma melhor. E o primeiro ponto, para você que costuma tomar nota, para trazer essa explanação na célula e meditar durante a semana, é que o caminho de quem é feliz está naquilo que você evita. O caminho de quem é feliz está naquilo que você evita. E nós vamos ler mais uma vez o versículo 1 do Salmos 1, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez você ainda não teve a curiosidade de pesquisar o que é bem-aventurado. E a Bíblia, ela traz várias palavras a respeito desse nome no Novo Testamento. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E o significado no grego dessa palavra é mais do que feliz. Então o que o Senhor tem para nós não é ser feliz somente, mas é mais do que feliz. Porque ser feliz é um estado que muitas vezes nós estamos quando coisas acontecem boas nas nossas vidas, quando dados especiais acontecem. Mas o que Deus tem para nós é sermos mais do que felizes. Então, bem-aventurado tem esse significado. É uma felicidade profunda e abençoada. É um estado de favor divino, é uma alegria, é um contentamento que vem de Deus, independente das circunstâncias. É concedido àqueles que vivem em retidão e que buscam a vontade de Deus. Então, o bem-aventurado não é para qualquer um. O bem-aventurado é para aqueles que vivem em retidão e buscam a vontade de Deus. É por isso que ele vai iniciar dizendo bem-aventurado. Então, se você quer ser feliz, de fato, se você quer ser mais do que feliz, você precisa seguir as orientações desse primeiro versículo que nós acabamos de ler. E eu vou trazer para você aqui 3 progressões dignas de serem destacadas nesse primeiro versículo, que diz o quê? 3 palavras, 3 palavras que tem nesse versículo. E as 3 palavras é anda, detém e se assenta. 3 palavras que estão nesse versículo. Anda, detém e se assenta. Existem 3 verbos: andar, parar e se assentar. É uma progressão no sentido de ir aumentando os passos. E eu queria que você deixasse aí, Ludmila, para mim, esse primeiro versículo no Data Show. Aqui. Não é Data Show. No telão. A Lohane aqui diz assim: pastor, a senhora diminui muito o que nós já conquistamos. Eu digo: menina, até associar que é telão, que é Data Show, tu vai me entendendo. Mas é o telão. E a segunda progressão é conselho, caminho e roda. Essas palavras estão nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler. Existem também 3 palavras que estão nesse versículo: ímpios, pecadores e escarnecedores. Ímpios, pecadores e escarnecedores. Talvez você leu já várias vezes esse capítulo e esse versículo e ainda não tinha se atentado para essas palavras e essas progressões que o salmista Davi traz através desse versículo. Talvez você ache que ímpio, pecador e escarnecedor é a mesma coisa. E eu quero dizer para você que não é. Por isso ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E eu quero trazer para você o significado dessas 3 palavras. O ímpio é aquela pessoa que pode até ter uma vida socialmente aprovada. Existem muitos ímpios por aí. Socialmente aprovada, pode ser um bom pai, alguém que é um bom cidadão, alguém que é um bom trabalhador, alguém que cumpre os seus deveres naturalmente e normalmente. Mas essas pessoas não levam Deus em conta. Essa pessoa é chamada de ímpio. O pecador é aquele que deliberadamente transgride, intencionado, premeditado, preconcebido, de forma intencional e de forma voluntária. Existem muitos pecadores por aí. Mas o escarnecedor é aquele que despreza, que menospreza, que escarnece, que zomba e o que faz escárnio das coisas sagradas. Nós estamos em um caminho. Todos nós estamos caminhando. Mas a Bíblia diz o quê? O versículo: bem-aventurado é aquele que não anda. Que não anda segundo o conselho dos... Não, você não é ímpio. Bem-aventurado é aquele que não anda. Veja o quê? Uma progressão. Eu estou aqui andando. Que não anda no conselho dos ímpios. Primeiro ponto. Segundo, que não se detém. Se detém é o quê? Parar. Aquele que não para, como a Bíblia diz, no caminho dos pecadores. E que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você observou aí 3 progressões? Então muitas vezes a gente acha que é só uma coisa. Muitas vezes a gente só fala ímpios, mas não, a Bíblia está dizendo que todos nós estamos em um caminho. Mas bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém, não para, e é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós vemos aqui 3 públicos, 3 estações na caminhada e 3 formas, onde o salmista Davi, ele está dizendo que eu e você precisamos evitar. Em qual roda o Senhor já pediu para você sair?
Em qual lugar que você ainda tem se encontrado? Porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que estão ouvindo, estão andando e ouvindo o conselho dos ímpios. A Bíblia diz que não é para ouvir. Tem pessoas que estão parando para ouvir, para estar no caminho dos pecadores. E a Bíblia diz que não é para estar. E tem pessoas que estão paradas em uma roda de mesas de pessoas escarnecedoras. E o Senhor está dizendo, bem-aventurado é aquele que não. Então eu e você precisamos evitar esses lugares. Tem pessoas que mesmo caminhando com o Senhor, ainda se encontram em algum desses lugares. E o Senhor está dizendo que eu e você precisamos evitar, se de fato nós queremos encontrar essa verdadeira felicidade. Se de fato nós quisermos encontrar esse prazer e essa satisfação no Senhor. Porque a verdadeira felicidade está nele. Nós podemos ser felizes? Sim. Quando nós evitamos andar com certas pessoas, não adotando o estilo de vida deles e deixando de frequentar determinados lugares. Tem lugares que não é mais para mim e para você. Tem lugares que não faz mais parte do nosso novo estilo de vida que nós passamos a viver e a estar. Se você adotar uma determinada cosmovisão, um jeito de olhar para a vida que não leva Deus em conta, você vai entrar pela rota da infelicidade, infelizmente. Você pode ter prazeres imediatos, mas o final é uma tristeza, é uma angústia e é uma dor profunda. É por isso que eu iniciei falando que tem muitas pessoas buscando os atalhos dos prazeres e vivendo uma vida totalmente infeliz. O Senhor não tem atalhos de prazeres para nós, mas o Senhor tem uma totalidade de um prazer e de uma satisfação que nós só poderemos encontrar nele. E o primeiro conselho que eu posso entregar para você nessa noite é que você precisa evitar esse ambiente e esse lugar. Se você andar com determinadas pessoas, você vai se dar muito mal. Porque existem estudos que falam sobre isso. Nós somos a média das 5 pessoas que nós caminhamos, que nós mais andamos. Por isso você precisa selecionar bem as mesas que você vai se assentar, porque elas têm o poder de definir você. As pessoas que vai te ouvir, as pessoas que vai te ajudar na caminhada. Por quê? Porque tem certas pessoas que não vai mais fazer parte do nosso convívio. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava no início de uma faculdade, me converti no segundo período e no primeiro período, e começando a caminhar para o segundo período, eu conheci algumas pessoas. E essas pessoas começaram a me levar para um caminho. Mas no dia que eu disse sim, eu tive um encontro real com Jesus. A primeira coisa que o Senhor foi ministrando ao meu coração, através de pessoas, através da palavra, é que aquele ambiente não era mais para mim. E a Fernanda foi se saindo e procurando o caminho do justo. O caminho do justo. O caminho que o Senhor tinha e tem para ela. Na época, para mim, né? Se você frequentar alguns ambientes, alguns lugares, você também não vai encontrar lá felicidade. Ao contrário, você vai beber o cálice amargo da dor, da culpa e da amargura. Então tem muitas pessoas bebendo desse cálice. Tem muitas pessoas vivendo nesse lugar infeliz que quando coloca a cabeça no travesseiro, sente a dor da culpa, sente a dor da amargura, bebe o cálice amargo da dor. E o Senhor está dizendo, não é esse caminho que eu tenho para você. Não é esse caminho que eu tenho para você. Sai desse lugar e vem para o lado de cá. Porque eu quero dizer para você que os conselhos que seguimos costumam determinar o caminho em quem andamos. Os caminhos em quem andamos determinam os encontros que nós teremos. Os encontros que teremos determinam a mesa em que nos assentamos. E a mesa que nos assentamos nos transforma em quem somos. Quem você é, a mesa que você se assenta determina quem você é. Então todos nós estamos nesse caminho. Que conselho você tem seguido? Que caminho você tem andado? Que encontro você tem tido na caminhada? Que mesas você tem se assentado? E quem você tem se tornado hoje? Quem você é hoje? É resultado dos encontros, dos conselhos, das mesas, do caminho. Quero trazer para você a importância dos relacionamentos. Vai percebendo aí o que o salmista está dizendo através do versículo 1. Perceba a importância dos relacionamentos, dos ambientes, dos encontros e das mesas que nos assentamos. Tem o poder de construir a nossa identidade e também a nossa felicidade. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. E eu quero trazer o segundo ponto dessa palavra para você. A Bíblia nos diz aqui, antes de eu ler o versículo, eu quero trazer o segundo ponto. O caminho de quem é feliz tem o seu prazer na lei do Senhor. Quem é feliz tem o seu prazer na lei do Senhor. E nós vamos ler o versículo 2. Coloca para mim aí, por favor. Que diz assim, pelo contrário. Em outras versões diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não vai viver o versículo 1. Não vai se assentar na roda dos escarnecedores, não vai estar nesse lugar, não vai estar se detendo, não vai estar andando nesse caminho. Por quê? Porque antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
Deus, Ele nos fez para o prazer. O problema não é a busca pelo prazer, mas sim nós nos contentarmos com pouco prazer. Por quê? Porque os prazeres desse mundo, eles são corrompidos. Mas os prazeres de Deus é grande e extenso. Ele reservou para cada um de nós. Então, queridos, quando eu e você temos o nosso prazer na lei do Senhor, nós vamos evitar isso aqui. É por isso que Ele diz, bem-aventurado é aquele. Então, nós precisamos evitar. E para isso nós precisamos fazer. E esse fazer é estar obedecendo à lei do Senhor e meditando nela de dia e de noite. Existem 2 livros de John Piper, livros maravilhosos. Eu quero deixar essa indicação para você. Em busca de Deus, a plena satisfação de Deus. Livros maravilhosos, onde ele diz assim: o maior problema nosso, da nossa geração, é contentar-nos com felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, temporal demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. Então tem muitas pessoas se contentando com aquilo que é temporal, que é terreno, que é limitado, com uma felicidade pequena. Porque nós precisamos viver essa totalidade, os 100%. Não é somente 5, não é somente 20, não é somente 30. Existe uma totalidade e Ele nos criou para a totalidade da felicidade, que nós só iremos encontrar nele. O pleno prazer e a satisfação nós só iremos encontrar nele. Por isso o salmista Davi está dizendo: ei, medita na minha palavra de dia e de noite. Porque esse prazer que eu e você precisamos está escondido na lei do Senhor. Está escondido nesse lugar, reservado para aqueles que o desejam, que anseiam pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é a ordem que nos coloca em ordem. O que é que está desorganizado na sua vida? A palavra de Deus traz esse alinhamento que nós precisamos. A palavra de Deus, ela tem muitos nãos. Mas eu quero dizer que não é privação, é proteção. É para nos proteger. Quando ela diz, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não é que ela está privando, ela está protegendo você. Ela está nos protegendo. Olha o que o Senhor disse para Adão e Eva no jardim. Ei, eu estou colocando vocês aqui nesse belíssimo jardim. Como de tudo que tem nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que vocês quiserem, vocês podem usufruir, mas daquela árvore ali, não coma. Isso o que é que ele estava querendo fazer? Com essa instrução, dizer: ei, eu estou protegendo vocês. Eu não estou privando, eu estou protegendo. Mas sabe o que foi que aconteceu? Adão e Eva procurou os atalhos, começando por Eva, o atalho dos prazeres. E aconteceu o que nós já conhecemos. Eles foram expulsos do jardim e veio toda uma trajetória por trás disso. E hoje nós sofremos as consequências da desobediência de Adão e Eva. Muitos estão em busca de encontrar prazer e satisfação em um oceano de superficialidades. Não é na superfície que tem tudo aquilo que nós desejamos. Caminhar com o Senhor é profundidade. Nós precisamos pautar as nossas vidas pela palavra de Deus, pelos preceitos de Deus, pela vontade de Deus. Só assim nós vamos encontrar o verdadeiro prazer e satisfação e a verdadeira felicidade. Nosso prazer em Deus só será pleno quando for profundo. Por isso, a ordem é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Ou seja, traga para o profundo. Não fique só no raso. Desde quando nós iniciamos esse livro de Salmos, já li ele várias vezes. E essas palavras já tinham me chamado a atenção, lendo novamente desde o dia 1º de março até hoje. Hoje nós estamos no dia 8 de março. Há praticamente uma semana eu estou meditando nos Salmos de capítulo 1. Meditar é isso, é você ruminar, é você se aprofundar, é você buscar, é você cavar, é você mastigar, é você ruminar, é aplicar na sua vida aquilo que você leu, aquilo que você entendeu. Meditar na palavra de Deus não é você deixar de trabalhar. Ah, agora eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais limpar a casa, eu não vou mais cuidar da minha criança, porque eu tenho que meditar na palavra de Deus. Não, é você ruminar. Você leu aqui, Salmos capítulo 1, o que o Senhor quer dizer com o bem-aventurado? Por que o Senhor está dizendo que não é para mim andar no conselho dos ímpios? Por que o Senhor está dizendo que não é para mim me deter no caminho dos pecadores? Por que Ele está dizendo que não é para mim me assentar na roda dos escarnecedores? Tem uma revelação aqui. Então meditar na lei do Senhor é isso, é você trazer para o profundo a ponto dessa palavra brotar a sua vida. Não é simplesmente você abrir a sua Bíblia na sua casa no Salmos 91. Nós estamos vivendo um tempo de oração durante esse mês. Mas a Bíblia ela não é um amuleto para você abrir e deixar o Salmo 91 aberto e dizer: através do Salmo 91 aberto vai vir proteção sobre a minha vida. Nenhum mal chegará na minha casa porque a minha Bíblia está aberta como um amuleto na minha casa, dizendo o quê? Que vem a proteção do Senhor. Não, é você trazer essa palavra para dentro do seu coração. O salmista Davi, ele diz no Salmo 119: escondi essa palavra dentro do meu coração para mim não pecar contra o Senhor. Então você precisa meditar, você precisa ruminar, você precisa mastigar, você precisa aplicar ela na sua vida. Ela precisa sair daqui, entrar aqui e externar através de uma vida prática. Nós precisamos viver isso, igreja. Nós precisamos de fato entender que a Bíblia, eu não preciso usar ela como um livro mágico e dizer: ai, deixa eu ver aqui o que a palavra do Senhor tem para dizer hoje na minha vida, deixa eu abrir aqui e o que eu abrir é o que o Senhor tem para mim hoje. Não funciona dessa forma. Meditar é abrir, é ter intimidade, é ler, é conversar com Deus, é orar, é estar ali trazendo a memória, aquilo que Ele está falando ao seu coração através dessa palavra. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é que o caminho de quem é feliz diz respeito ao que você é. Fala sobre uma identidade. E o versículo 3 do Salmos 1 vai dizer assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido.
Se eu perguntar para você, quem aqui quer ser próspero? Levante sua mão. Todos nós. Mas para isso nós precisamos obedecer o versículo 2º e o 1º. Às vezes nós lemos de forma isolada e diz, tudo que eu fizer, eu vou prosperar. Mas muitas vezes está lá na roda dos escarnecedores. Está se detendo na roda dos pecadores e está andando com os ímpios. Não vai prosperar. Muitas vezes nós queremos prosperar, mas nós não estamos meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Existe uma sequência de ensinamentos aqui, só no versículo 1, o 2 e o 3. E quando ele diz assim que nós somos como árvores plantadas, ele está dizendo que Davi, ele está definindo a identidade daqueles que encontram esse caminho como árvores. E eu gostaria que fosse colocado aqui no telão, por favor, a imagem da árvore. Para você entender melhor o que é que o salmista Davi está dizendo aqui. Nós seremos como árvores plantadas junto às correntes de água. Existem árvores, queridos, que elas nascem do nada. Às vezes é um pássaro que joga uma semente no meio do tempo. Quando você vai ver, tem um mato nascendo. Uma árvore que há longos anos, ela está lá grande, frondosa. Mas há um diferencial aqui nesse versículo. O Senhor está nos dizendo, através do salmista Davi, que Ele mesmo nos plantou. Nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas. Então nós fomos plantados, nós seremos plantados pelo próprio Deus. Nós não nascemos do acaso, nós fomos projetados pelo próprio Deus. Ele está falando aqui de uma árvore que foi planejada, que foi pensada, que foi plantada propositalmente. Para um propósito. E quando você está plantado junto às correntes de água, significa que vai vir o calor, vai vir um sol implacável, vai vir a tempestade, vai vir os dias difíceis, a seca dolorosa, mas você vai continuar plantado junto às correntes de água. Não vai ser as circunstâncias desfavoráveis que vai retirar você desse lugar. Muitas vezes vai vir a seca dolorosa. Você vai continuar sendo plantada junto às correntes de água, enfrentando os temporais sem sofrer os choques das circunstâncias. Porque nós não estamos plantados em qualquer lugar. Aqueles que são como árvores, que estão plantadas junto às correntes de água, não se abalam por qualquer circunstância. Não abandonam o barco por qualquer coisa. Porque no dia a dia, nós vamos enfrentar muitas aflições. Muitas circunstâncias vão vir, mas você precisa estar aqui, porque você é bem-aventurado, você é mais do que feliz. Existe um caminho trilhado para mim e para você, porque você é árvore que está plantado junto às correntes de água. Irmãos, você não vai perder suas exuberâncias, a sua formosura. E no devido tempo, a própria palavra nos diz que nós daremos fruto no tempo certo. Quando eu estou plantado junto às correntes, quando eu estou meditando na lei do Senhor de dia e de noite, eu não preciso me preocupar quando é que eu vou dar fruto. Porque a Bíblia diz que no tempo certo os frutos vão aparecer. Esse fruto precisa vir. E esse fruto aqui, eu ouso dizer que é o fruto lá de Gálatas. Bondade, fé, amor, paciência, domínio próprio. 9 frutos, que é o fruto que nós precisamos ter, que nós não vamos conquistar se nós estivermos na roda dos escarnecedores, se nós estivermos no conselho dos ímpios andando, se nós estivermos nos detendo no caminho dos pecadores, e se nós estivermos afastados da meditação da lei do Senhor de dia e de noite, nós não vamos adquirir esse fruto. Nós não vamos adquirir esse fruto. Deus, Ele nos designou para que nós venhamos produzir fruto. E mais, tudo quanto você fizer vai ser bem sucedido. Esse é o resultado. Tudo quanto você fizer. Quando a palavra diz tudo, é tudo. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou ser bem sucedido. Aonde eu colocar as minhas mãos, eu vou ser bem sucedido. Aonde eu chegar, eu vou ser bem sucedido. Então você quer prosperar, você quer ser bem sucedido, você quer ser bem sucedida, permaneça nesse lugar. Não estou dizendo que não vai ter circunstâncias desfavoráveis, mas no tempo certo, a prosperidade do Senhor vai chegar na sua vida, porque esse é o resultado de quem se mantém obedecendo a palavra de Deus. Quem obedece a palavra do Senhor vai colher um resultado extraordinário. Se nós pautarmos as nossas decisões pela palavra de Deus, nós vamos ser bem sucedidos. Aí está a felicidade. Ser bem sucedido é sinal de alguém que é feliz. Não estou dizendo que não vai passar por provações e nem por dias maus. Mas a felicidade que a palavra de Deus nos garante não é a felicidade que o mundo dá. Não é ter carros, não é ter casas boas a do ano, não é errado nós termos. Porque se Deus tem para você a melhor casa de Marabá, você precisa tomar posse. Se Deus tem para você o melhor carro de Marabá, você precisa tomar posse. Mas não está aí a verdadeira felicidade. Não está aí nas coisas desse mundo, porque está no Senhor. Se nós não vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos tomar decisões erradas na vida, no casamento, no ministério, na criação de filhos, nos negócios, nos investimentos, nos relacionamentos, na vida espiritual e em todas as áreas das nossas vidas. A nossa vida precisa estar pautada nessa palavra, porque nós queremos ser bem-sucedidos, mas nós não queremos ser pautados por essa palavra. Nós não queremos meditar nela de dia e de noite. Como nós vamos saber aquilo que o Senhor tem para nós? Se nós não abrirmos essa palavra, se nós não meditarmos nessa palavra de dia e de noite. Porque quando nós fazemos isso, o próprio Deus vai gerando em nós aquilo que nós precisamos abandonar, aquilo que nós precisamos nos afastar. Se nós amarmos a lei de Deus, se nós meditarmos na lei de Deus e andarmos de acordo com os princípios de Deus, nós seremos como essa árvore. Nós seremos como essa árvore, que não é qualquer árvore. E olha que eu tentei colocar a foto assim de uma árvore bonita. Eu acho que ela foi produzida pela IA, de tão bonita que ela está. Nós seremos como essa árvore. As folhas não murcham.
no tempo certo, vai dar o fruto. Está ligada às correntes de água. E está ligada às correntes de água está ligada no próprio Deus. Você viu aqui a Bíblia sinalizando essa água é o próprio Deus. Eu não sei se você já teve curiosidade de visualizar árvores que estão próximo de água. Todo tempo que você chega lá, as folhas estão verdes. Todo tempo que você chega lá e visualiza, aquela árvore está bonita. É assim que o Senhor diz que nós seremos. É como essa árvore. Mas para isso nós precisamos estar ligados na videira verdadeira, que é o Senhor. A sequidão está aí castigando muitos lá fora. Mas eu e você precisamos ter raízes profundas no Senhor e ser fortemente alimentado. Tem seiva, tem vida, tem fruto, tem beleza e tem êxito para cada um de nós. Você quer ter beleza? Você quer ter êxito? Você quer ter seiva? Você quer ter vida? Você precisa ser como essa árvore plantada junto às correntes de água. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Deus nos chamou para sermos plantados, providos, produtivos, perenes e prósperos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não aceite menos do que isso. Senhor, eu serei plantado, eu serei provido pelo Senhor, eu serei produtivo, eu serei perene, eu serei próspero na minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Lá em João vai dizer assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que quiser e será feito. Ei, há um segredo aqui nesse versículo. Existe uma palavrinha pequena que faz a diferença. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, tudo o que você pedir será feito. Tudo o que você quiser vai ser feito. Então, existe um segredo aqui. Nós queremos prosperar, nós queremos pedir coisas ao Senhor, mas muitas vezes nós não estamos permanecendo nele. E o segredo é permanecer. Porque tudo, é tudo. O Senhor, Ele satisfaz os desejos íntimos do nosso coração. Coisas que muitas vezes nós nem imaginamos que nós vamos viver. O Senhor vem e diz: deixa eu presentear aqui o meu filho, deixa eu presentear aqui minha filha. Mas o segredo é o quê? Permanecer nele. Não sair desse lugar por nada. Haja o que houver. Eu sou como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Você vai vendo aqui uma palavra chamada tudo nesse versículo. E você vê lá em João, ele dizendo: tudo o que pedires, o que quiseres, vos será feito. Então, queridos, existe uma caminhada. Todos nós estamos nesse caminho. Mas existe o caminho da verdadeira felicidade que está disponível para mim e para você. O quarto ponto, para você que costuma tomar nota, é que existe um caminho também para aqueles que rejeitam a felicidade. Eu abordei os 3 pontos para quem deseja caminhar, para ter a felicidade do Senhor. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação. Mas nesse salmo também vai falar daqueles que rejeitam essa felicidade. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 4, onde diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim, aqueles que não levam Deus em conta. A Bíblia diz que eles são como a palha que o vento dispersa. E eu tentei trazer um vídeo para representar, mostrar para você como é essa palha. Queria que fosse colocado aqui para você entender como é que são os ímpios. Tá aqui as palhas. Nesse exato momento, um grande redemoinho chegou e começou a espalhar as palhas. O dono da palha ficou agoniado. E aí você vai vendo ele correndo atrás, tentando, mas não tem como. Não tem como. E você vai vendo, a Bíblia diz aí, que os ímpios serão como a palha que o vento dispersa. Você pode dizer misericórdia por isso? Nós não podemos ser como os ímpios. O Salmo também nos mostra o caminho e a identidade dos que perdem a verdadeira felicidade. Os ímpios são comparados com uma palha que o vento espalha. Ser palha pode parecer atraente, pode parecer ser muito bonito, afinal parece ser leve. Mas eu quero dizer para você que elas estão apenas soltas por aí. Parecem livres, mas na realidade são apenas escravas dos ventos e prazeres momentâneos. Porque na hora que chega o vento, leva a palha toda. E nós não podemos ser escravos dos prazeres momentâneos. Nós não podemos estar nesse lugar. Uma árvore plantada junto à corrente de água sempre vai ser verde, frutífera, bem sucedida. Mas a palha, ela é seca, ela não tem raiz, ela não tem densidade, ela não tem vida, ela não tem peso. Ela é levada pelo vento e ela é consumida pelo fogo. Eu quero dizer para vocês, igreja, que muitos têm inveja dos que estão lá fora, ou muitos têm inveja dos que são ímpios. Mas a Bíblia diz que os ímpios são como palhas, que o vento dispersa. Eles são escravos do vento. E eu quero dizer também para você que muitas vezes, aparentemente, pode estar tudo bem. Mas no versículo 6, no 5, a Bíblia vai dizer assim com muita solenidade, que naquele dia não só os ímpios não prevalecerão no juízo, mas também os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Nesse versículo aqui, além dos ímpios, ele ainda acrescenta os pecadores. Não cabe a mim julgar ninguém, porque no meio de uma comunidade, ou aonde nós estivermos, vai existir o ímpio, o justo, vai existir a ovelha e o bode, o trigo e o joio. Nós podemos julgar o fruto. Mas julgar quem vai, quem não vai, quem é quem não é, nós não podemos julgar, não cabe a nós. Existe apenas um juiz, que no grande dia, ele vai dizer que os ímpios não vai prevalecer no juízo. E nem os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Por quê? Porque não vai ter vida, não tem raiz, não tem densidade, não tem peso, e vai ser consumida pelo fogo.
Então nós precisamos ter muito cuidado, porque tem pessoas que até caminham bem aqui, mas de repente se inclinam para olhar para esse lado aqui e vai se tornando ímpio, vai se tornando ímpio, vai se tornando pecador, vai se tornando escarnecedor. Todos nós estamos andando por esse caminho, por esse lugar, em busca da verdadeira felicidade. A partir do momento que nós tiramos os nossos olhos da verdadeira felicidade, nós podemos nos inclinar para esse lugar que o Senhor diz para nós evitarmos. Talvez o Senhor já te tirou de muitos lugares, mas talvez o Senhor está te pedindo nessa tarde, já à noite, que ainda tem ambientes que você precisa sair, tem mesas que você não é mais para se assentar, e tem ambientes e lugares que está gerando em você dor, frustração e muitas outras coisas. Tem prazeres momentâneos que você está experimentando, talvez nas escondidas, que o Senhor está dizendo: larga isso aí, porque isso aí não gera verdadeira felicidade. Abandona isso aí. Coisas que eu quero dizer para você, que eu, como sua pastora, não estou vendo, o seu líder não está vendo, mas o Senhor contempla todas as coisas. O Senhor contempla todas as coisas. No versículo 6, a palavra nos diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E quando ele diz assim, o Senhor conhece o caminho dos justos, é porque quem é justo tem intimidade. O Senhor, Ele entende de caminho, porque Ele é o caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dEle. Ele entende o caminho, porque Ele é o próprio caminho. Felicidade de verdade é ser conhecido por Ele. É Ele olhar para mim e para vocês e dizer: eu te conheço, minha filha. Eu te conheço, meu filho. Porque Ele diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E esse caminho é um caminho de intimidade, de conhecimento e de relacionamento profundo com Ele. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E quem medita tem comunhão, quem medita tem relacionamento, e quem medita tem intimidade. Ele conhece o caminho dos justos. Será se Ele pode olhar para você e dizer: meu filho, minha filha, eu conheço você, eu te conheço? Porque o caminho dos ímpios perecerá. A felicidade não é o lugar para onde estamos indo, mas um caminho onde Ele está. Porque Ele é a própria felicidade. Jesus está aqui, a felicidade está aqui. Jesus está aqui, a felicidade está aqui. Então, aonde Jesus está, nós precisamos estar. E aonde Ele diz: larga, abandona, sai, seja imediato em obedecer, para que você não viva uma vida de frustração nessa caminhada. Não é o lugar que encontramos, mas uma pessoa que nos encontrou. Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos encontrou. Não é para onde estamos indo, mas sim quem está indo conosco. Não se trata de não chorar durante a jornada, mas de ter certeza de caminhar com o Consolador, mesmo em meio às lágrimas. Porque a Bíblia nos diz lá em Mateus sobre as bem-aventuranças, onde Ele diz: bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então não é sobre não ter lágrimas, não é sobre não chorar na jornada, porque vai ter dias que vai ser difícil demais. Tem dia que só teremos lágrimas na presença do Senhor, mas há um Consolador, que a Bíblia diz, chamado Espírito Santo, que está conosco todos os dias, e Ele enxugará de nós todas as lágrimas. Ele está nos consolando. Está difícil? Permaneça. Há um Consolador que traz esse consolo para você. Existem duas opções: a felicidade e a infelicidade. Que caminho você tem escolhido hoje? Que caminho você tem escolhido hoje? Que caminho você tem trilhado hoje? Se você quiser de fato experimentar o que é a verdadeira felicidade, evite, faça e seja. Evite lugares, faça o que precisa ser feito. Medite na palavra de dia e de noite. Seja essa árvore frutífera, essa árvore que está sendo plantada junto a ribeiros de água. Porque se você não evitar, se você não fazer, se você não ser, você já está trilhando para o caminho dos ímpios. Você já está trilhando para um caminho de infelicidade. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para subir. Qual é a sua escolha hoje? É possível sermos felizes, de fato. É possível nós carregarmos essa verdadeira felicidade que nós só encontraremos no Senhor. Ontem nós estávamos em um chá e uma mulher que estava lá contou um testemunho da vida dela. E eu achei super interessante. De forma bem resumida, essa mulher compartilhou algo. E ela disse assim: eu fui abandonada pelos meus pais. Disso, com uma certa idade, eu conheci um rapaz. Em busca de uma felicidade, em busca de suprir uma carência, ela entrou em um relacionamento. Esse relacionamento resultou em uma criança. Acabou que não deu certo esse relacionamento, ela precisou criar a filha dela sozinha. E nessa trajetória, ela passou por muitos processos de dor por conta da desobediência. Mas um dia ela encontrou Jesus e Jesus a encontrou ela. E nesse percurso, ela começou a orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de um marido, eu preciso de alguém para ajudar a cuidar da minha filha, para ser meu companheiro e me ajudar na jornada. Ainda carregando dentro dela algumas carências. E ela foi orar ao Senhor pela madrugada em lágrimas. E ela disse que o Senhor trouxe uma palavra ao coração dela lá em Isaías. E quando ela abriu aquela palavra, que ela começou a meditar, o Senhor falou ao coração dela: ô mulher estéril. Estéril por quê? Porque ela estava vivendo uma vida de esterilidade ainda. E ela disse que o próprio Senhor falou através da palavra: ei, eu sou o teu marido. Eu sou o teu marido e eu suprirei todas as tuas necessidades. Naquele dia ela entendeu que ela não precisava mais viver de carência. Ela não precisava mais ser suprida pelas coisas desse mundo. Porque eu quero dizer para você, jovem que está aqui, casar é maravilhoso. Está casado também.
Mas tem muitas mulheres e homens que estão casados hoje, que estão vivendo a pior realidade dentro das famílias. Não é um marido que vai suprir as suas necessidades. Ei, um homem, não é uma mulher que vai suprir. Vem como complemento. Um homem e uma mulher vem como complemento. Um filho vem como complemento. A Radassa, ela é um complemento de uma felicidade maravilhosa na minha vida. Mas todos os dias eu olho para ela e digo: ei, tu é um presente lindo que o Senhor me deu, mas tu nunca vai roubar o Senhor da minha vida. O Carlos ensina aqui para a igreja que eu sou esposa dele, eu tenho ele como esposo. Mas o meu Jesus, ele é prioridade na minha vida. Ele é esse caminho que me encontrou. Ele é aquele que me resgatou. Ele é aquele por onde eu vou trilhar e dizer: Senhor, eu quero cada dia mais, cada momento encontrar em Ti esse prazer e essa satisfação que nada nesse mundo vai conseguir me entregar. Nada, só nele. Existe caminho, existe passos, níveis. E eu quero mergulhar para esse nível mais profundo. Eu quero buscar mais, eu quero ser mais intensa, eu quero ser mais apaixonada. Eu quero descobrir os segredos que estão no coração dele. Porque lá em Salmos capítulo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, no qual ele vai fazer conhecer a sua aliança. Existe intimidade, existe segredos do coração de Deus que ele quer revelar para aqueles que o temem, para aqueles que se desviam desse caminho, para aqueles que não entram para esse lugar que vai te tirar do foco da presença do Senhor. Nós precisamos procurar viver, queridos, a verdadeira satisfação plena no Senhor. Tem muitas pessoas ainda vivendo nesse ciclo de encontrar, mas está indo por atalhos. E o Senhor está dizendo: sai desse atalho, sai desse lugar. Não é na bebida que você vai encontrar, não é na música mundana que você vai encontrar, não é num homem, não é numa mulher, não é nas riquezas desse mundo. É somente em mim, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e Ele está pontuando através do salmista Davi o caminho da verdadeira felicidade. Enquanto de fato nós não encontrarmos esse lugar, nós estaremos vagando por aí. E o Senhor tem uma totalidade para cada um de nós. O Senhor tem uma totalidade. É possível ser feliz, sabe por quê? Porque essa felicidade não é um sentimento. Essa felicidade não é ausência de problemas, nem apenas presença de coisas boas. Essa felicidade é uma pessoa. Essa felicidade é Jesus. Essa felicidade que eu e você precisamos é Jesus Cristo de Nazaré. E de fato nós precisamos mergulhar para conhecer Ele. Se você tem Jesus, você é feliz. E Ele é a razão da nossa felicidade. A Bíblia nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas para isso você precisa agradar a Ele. Você precisa caminhar para agradar a Ele. Porque o Senhor tem chamado nós para níveis mais profundos, para mergulhar, sair da superficialidade e mergulhar nele, buscar Ele, cavar, ruminar, meditar na sua palavra de dia e de noite. Ele não quer somente que você prospere, mas Ele quer que você viva o 1, o 2 e o 3. Aí você vai ser bem sucedido. Ao contrário, você será limpo, que será como palha. Chega um vento, leva. E desse lugar, eu e você precisamos sair. Gostaria que você se colocasse de pé. Talvez hoje, nesse lugar, você chegou triste, você chegou amargurado, você chegou ainda procurando essa verdadeira felicidade que você ainda